Duas novidades importantes no Corinthians. Quero contar que o Timão rejeitou proposta da Lazio por Yuri Alberto e que tem interesse na contratação de Alan, que pertence ao Flamengo e negocia há semanas com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre Yuri Alberto. A Lazio, nas últimas horas, enviou uma proposta de 22 milhões de euros. A oferta foi considerada extremamente ruim pro Corinthians, que detém apenas 50% dos direitos econômicos. Pior, o Timão ainda se acertou com o empresário do Yuri Alberto, o André Cury, para o repasse de 10%. Ou seja, na prática, o Corinthians vai ficar com apenas 40% do valor de uma futura venda do atacante. Nesse cenário, só haverá negócio com a Lazio se a equipe italiana sugerir os 22 milhões de euros apenas pela parte do Corinthians, o que torna a situação inviável. Não dá para imaginar que a Lazio estava disposta a pagar 22 milhões de euros por 100% de um atleta e vai voltar com uma oferta de 22 milhões de euros por apenas 40% desse mesmo jogador. O Corinthians pretende negociar o Yuri Alberto e isso deve acontecer na metade do ano ou, quem sabe, no fim da temporada de 2026. Só para completar, contar também que o Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo, e conversa há dias com o São Paulo. Já contei para vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. O São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson. E o campista que pertence ao São Paulo, o problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Meus amigos, informações não faltam. O Corinthians hoje, por videoconferência, tá? Teve uma reunião com os representantes eu tô falando que teve, né? Porque eu vou te passar exatamente o que está rolando entre Corinthians, Inter e principalmente o empresário do Félix Torres, tá? Nessa reunião em videoconferência, o Corinthians, na verdade, entrou em contato com o Inter e depois com o agente do jogador. O Corinthians está já resolvendo as pendências que tem com o empresário do Félix Torres para poder emprestar o Félix Torres ao Internacional de Porto Alegre. É um empréstimo sem custos, tá? O Inter não vai pagar nada por isso. O Corinthians acredita que vai valorizar o jogador lá, porque ele tem chances de ser titular no Inter, disputa a Copa do Mundo e o Corinthians depois pode vender para o próprio Inter, já que ele vai com opção de compra, ou para outro clube se valorizando, né? A gente já viu muito isso no futebol, né? O próprio Bruno Mendes foi bem lá no Inter, só que a intenção do Corinthians é vender o Félix lá na frente. Então, seria interessante para o Corinthians que ele vá bem lá no Inter. A divisões de salário, tá? O Inter pediu 50-50, o Corinthians está querendo mudar isso daí. O Corinthians quer que o Inter pague no mínimo 70% do salário do Félix Torres, e o Corinthians ficando com 30%, mesmo, né, pagando 30% do salário, o Corinthians considera um bom negócio, por isso que eu falei. No Corinthians ele não jogaria, né, e ficaria desvalorizado e o Corinthians tomaria o prejuízo, pelo menos, né, nasce uma esperança, né, Marcelo Paes e o Stabile pensam assim, nasce uma esperança, é um investimento, esse empréstimo que o Corinthians estaria fazendo para o Inter, para que o Corinthians consiga recuperar, né, o valor que já gastou aí, 6 milhões de dólares com o Félix Torres, tá? Reunião com o Inter, reunião com o empresário do Félix para tentar definir essa situação, matar essa dívida aí. Não é, eu falei para vocês ontem, não é um valor alto, coisa de 2 milhões, 1 milhão e pouco. O Corinthians quer resolver essa questão para que o Félix Torres seja emprestado ao Internacional de Porto Alegre. O que você acha desse negócio nesses moldes? Deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, Yuri Alberto recebeu uma proposta da Lazio, uma proposta de 22 milhões de euros, tá? É bom lembrar que o Corinthians só tem 50% do Yuri Alberto e ainda, né, por contrato que o grande do Willi fez, né, deu 10% dos 50% do Corinthians, o Corinthians tem que repassar 10% para o agente do jogador, o André Cury. Então o Corinthians, na verdade, né, e ficaria aí com 11 milhões de reais, 11 milhões de euros, dos 11 milhões de euros, o Corinthians ainda teria que passar 10% desses 11 milhões de euros para o André Cury. O Corinthians não gostou e fez a seguinte contraproposta. O Corinthians quer 20 milhões de euros, tá? 20 milhões de euros pelo... Aliás, eu já trouxe essa informação para vocês no almoço com a Fiel. O Corinthians quer 20 ou 22 milhões de euros, mais 20 no mínimo pela sua parte, somente pelos 50%, e aí, né, o André Cury e o próprio Zenit que se viram, né, o Zenit que tem aí 50% do jogador. Então o jogador sairia mais ou menos aí por 40 milhões de euros, como eu adiantei para vocês lá no
no almoço com a Fiel. Vamos aguardar, a Lazio agora está com essa contraproposta na mão, tá? Se chegar uma proposta de 30 milhões de euros pelo valor total, eu acredito que o Corinthians vai ouvir e pode analisar também com carinho, mas essa é a contraproposta do Corinthians para a Lazio. Queria que você comentasse sobre isso, deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, eu já havia trazido para vocês há umas 3 semanas que o Corinthians entrou em contato com o Flamengo para tentar contratar o Alan e também o Michael. O Alan, o Dorival mesmo pegou o telefone, falou com ele, como falou com o Michael, está tentando ajudar o Corinthians nessa negociação. Esfriou por quê? Né? Eu trouxe isso faz 2 semanas, eu acho. Esfriou por quê? Porque o Corinthians tinha um transfer ban. O Flamengo, o São Paulo entrou na parada, o Fluminense também tem interesse no Alan, e esfriou um pouco com o Corinthians por conta do transfer ban. O Alan precisa arrumar um clube e não ia ficar esperando o Corinthians. E aí, coincidentemente, né, o PVC solta hoje a informação que o Corinthians está negociando com o Alan, né? E não foi coincidência. No dia que o Corinthians derruba o transfer ban, acontece isso. Um dia após o Corinthians pagar o transfer ban. Não é coincidência. E o jogador gosta do Dorival. E segundo informações do UOL, o Corinthians ainda, né? O Corinthians ainda tem a vantagem aí que o Alan gostou da proposta do Corinthians, tá? Gostou da sondagem, mas eu sei que o Corinthians tem uma proposta sim, também uma informação minha que agrada o Alan, então o Corinthians está forte na briga aí pelo volante, que passa a ser uma prioridade do Corinthians no mercado. Eu já falei para vocês ontem, tenho falado nos últimos dias, o Corinthians quer 2 volantes, quer 2 meio-campistas, então pode vir o Alan e pode vir também o Mandaka, enfim, o Corinthians está de olho em meio-campistas aí no mercado, principalmente jogadores que estão livres, né? Então vamos aguardar para ver se o Flamengo libera de graça, é o que falta, tá? Se o Flamengo liberar de graça, eu acho que sai negócio com o Coringão, mas tem a concorrência aí do São Paulo e do Fluminense também. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha do Alan, e se você acha que o Corinthians leva, tá, vantagem ou consegue, né, vencer essa concorrência aí com os outros clubes, comenta aqui embaixo e não esquece do like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Corinthians avisou o staff de Breno Bidon e aos novos clubes interessados da Europa que quer 50 milhões de euros pelo jogador. Isso mesmo, tá? Esse é o valor que o Corinthians deseja para liberar Breno Bidon. 50 milhões de euros. Cerca de 312 milhões de reais. Resolveria e muito a vida do Corinthians. Esse valor aqui tá quase para quitar a arena, né? 312 milhões de reais. É claro que tiraria ainda 10%, né, desse valor aí, tiraria aí 31 milhões, né, de reais. Já cairia um pouco, né? Enfim, mas é um valor que ajudaria muito o Corinthians. Então, ó, Breno Bidon, 50 milhões de euros é o valor que o Corinthians pede no mercado, 312 milhões de reais, o Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do jogador. E agora, torcedor corintiano, você acha que o Corinthians consegue vender Breno Bidon por esse valor? Seria a maior venda, né, da história do clube, realmente seria, né, fantástica, né, essa negociação. Vamos aguardar, tem procura nova e tem recado do Corinthians para quem está procurando 50 milhões de euros para você. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!